Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você que atua no Poder Judiciário, nos tribunais, nos fóruns, tribunais superiores, vara civil, enfim. E você que somente se interessa por esse que é o poder mais fascinante da nossa República. É claro que eu estou falando do Poder Judiciário. Muito obrigado por estar aqui. Eu sou Daniel Guerra, apresentador, host deste podcast do Projeto Ampla Defesa. Estamos nesses dias aqui em São Paulo, em Alphaville, no evento Influência 10X, do Grupo Advogado 10X. Muito bacana estar vivendo isso tudo, estar pertinho da advocacia. E eu te convido a estar conosco, nos juntar, se juntar a nós nas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Instagram e também no Spotify. Em todas essas redes vocês nos encontram no @Projeto Ampla Defesa. Eu vou conversar agora com uma paraibana, radicada aqui pertinho, São José dos Campos. Pessoa muito simpática, muito legal. Uma das mentes pensantes e brilhantes por trás de toda essa engrenagem, né, que é o advogado 10X, o Influência 10X, a advogada contratualista Mariana Pereira. E eu começo agradecendo por dedicar um tempinho para a gente. Muito obrigado, doutora Mariana. Muito obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui. E eu começo do começo. Pode parecer uma pergunta simples, mas acho que é uma dúvida de muita gente, né? O que um advogado contratualista faz? Um advogado contratualista, ele busca assegurar os acordos feitos entre as partes, registrando ali direitos e obrigações que aquelas partes precisam desempenhar dentro de uma relação negocial. Eu atuo com empresários, então eu busco minimizar os riscos das relações empresariais. Bom, deu um panorama geral, né, do que é ser um contratualista. E você falou em minimizar riscos. Que cuidado que a pessoa precisa ter, né, que o advogado precisa estar ligado ali com o seu cliente na hora de assinar um contrato, para esse contrato ser válido, existem pré-requisitos, como que funciona isso? Bom, primeiro, quando você tem um cliente empresário, você precisa orientá-lo, né? Precisa deixar claro que essas relações, por menores que sejam, às vezes os empresários eles contratam uma simples prestação de serviço. E aí eles fazem isso de boca, eles ficam ali, acham que está tudo certo. Eu costumo dizer que no começo tudo são flores, né? Toda a relação ela começa muito bem. E aí depois o que é que acontece? As intenções mudam, né? As pessoas elas mudam. Então esses acordos precisam estar formalizados através de contratos seguros e claros. Então um advogado ele precisa orientar o seu cliente no sentido de que precisa ter. As partes elas precisam estar bem alinhadas, elas precisam passar o que é o objeto daquela contratação. Então, um contrato, ele precisa, para ele estar válido, ele precisa estar claro e precisa ter alguns requisitos. Mas o que é muito importante é você deixar claro o objeto do contrato, a validade daquele contrato, por quanto tempo ele vai ser válido. Deixar claro o pagamento, como é que vai ser feito o pagamento, né? Deixar claro também as obrigações e os direitos daquela parte. E também deixar identificado as partes daquela relação. Quem é o contratante, quem é o contratado. E isso tem que ser feito e formalizado através de um contrato, de um documento, um instrumento contratual e assinado entre as partes. E a mera assinatura do cidadão, né, das partes num contrato, já demonstra ali que eu quero ser parte desse contrato. Ou ele precisa, pergunta assim, como cidadão mesmo, como leigo, ele precisa ser registrado em cartório, como que isso funciona? E outra coisa que eu queria perguntar também das assinaturas digitais. Muito bom. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer a assinatura digital, né? Existem plataformas seguras para isso. É muito importante que você busque, como um profissional, uma plataforma que esteja dentro das normas. E é sim possível que essa assinatura seja válida, até com relação ao Poder Judiciário, quando você vai apresentar esse documento perante o Poder Judiciário. Aqueles contratos que são feitos de forma manual, escritas, né, são assinados de forma manual, é importante que você vá até um cartório e faça o reconhecimento de firma daquele contrato, né? O que não é mais necessário quando o contrato é feito por assinatura digital. Recentemente eu fui assinar um contrato e aí eu vi lá assim, testemunhas dispensadas de acordo, não vou lembrar aqui, não sou do direito, mas é uma dúvida até pessoal, o peso das testemunhas no contrato, elas são indispensáveis ou elas são dispensáveis? Se a assinatura for feita de forma
presencial, é importante que você tenha aquelas testemunhas lá. Por quê? Hoje tem alguns juízes que entendem que quando não há assinatura das testemunhas, é necessário que você vá por um caminho mais longo, vamos falar assim. Porque o contrato ele é um instrumento, né, que a gente pode executar ele de uma forma mais célere, por um rito mais célere. Se não tiver a assinatura das testemunhas, a gente vai por um rito assim mais longo, né? Vai para um processo de conhecimento e não um processo executório, que é bem mais rápido. Por isso é necessário a assinatura das testemunhas. E o que passa a ser dispensável, essas assinaturas, quando a assinatura é feita de forma digital. Olha a evolução da nossa legislação. E eu acho que é a dúvida de muitos. Então, assim, contrato sendo assinado digitalmente por uma plataforma válida, certificada, ele dispensa a assinatura das testemunhas. Gente, muito legal isso. Evolução, muito legal. né? Sim, sim. E aí a gente entra num outro papo que é o seguinte: a gente vive uma era de digitalização, né? De virtualização do direito. Que contratos tomar especificamente que cuidados tomar especificamente nos contratos digitais? Imagino que existam cuidados específicos nessa seara, né? Tem uns termos de confidencialidade que é preciso ser assinado. Tem alguns outros requisitos que vai depender do seu negócio. Então eu preciso conhecer o que você precisa proteger. Toda relação ela tem algumas especificidades. Então, dependendo do seu negócio, a gente consegue direcionar a forma de protegê-lo dentro da plataforma que você está aí disponibilizando o seu contrato. Entendi. Então, assim, a gente fechar aqui mais ou menos um bem bolado de tudo que a gente conversou. Queria que você voltasse lá nos principais cuidados que tem que ter na hora como se fossem os requisitos de validade dentro de um contrato. Tá, antes de mais nada, o objeto do seu contrato ele tem que ser lícito. Você não pode fazer uma negociação de um objeto que não seja lícito. As partes, elas têm que ser capazes. Né? Se você, por exemplo, é um menor de idade, você tem que ser representado na hora de fazer uma negociação. Então, você precisa prestar atenção nesses requisitos. Mas, para que a gente consiga ter um contrato seguro, é preciso você observar que esteja discriminada as partes de forma certinha. Nome completo, CPF, RG, uma coisa que é muito importante é o endereço. As pessoas acabam não considerando muito, mas se você precisar executar esse contrato, você precisa saber o endereço daquela pessoa para que a citação chegue até ela. Né? Isso encurta até um prazo dentro ali da execução do contrato. O objeto do contrato é preciso estar delimitado. O que acontece muito? As pessoas contratam um serviço, mas não discrimina o que vai ser a entrega daquele serviço. Deixa dúvida ali, né? Ou interpretação diferente. Dúbia. E aí o que acontece? Você vai cobrar daquele prestador, ele vai dizer, não foi isso não. A gente só contratou X. Mas aquilo por trás teria outras atividades para ele desempenhar. Mas se não ficou claro, causa aí uma interpretação dúbia. E aí a gente tem que invocar o Poder Judiciário para descobrir quem está certo, quem está errado, o que poderia já estar estabelecido se o contrato tivesse sido bem feito. Perfeito. Né? Os contratos, eu falo muito que eles são, eu já falei isso, que são feitos em tempos de paz para ser usados em tempos de guerra. Não, você não tinha falado. Não tinha falado. Não. Isso é muito importante. Como é que é o contrato? Os contratos, eles são feitos em tempos de paz para serem usados em tempos de guerra. Então, naquele momento que está tudo bem, é o momento de você alinhar as expectativas, o objeto do contrato, negociar. Tudo que é combinado não sai caro, né? Boa. E tudo que é formalizado também não. Então, é importante você sentar com a pessoa que você está contratando e discutir de forma pormenorizada todas as cláusulas que precisam conter. Então, tem cláusulas gerais, como a classificação das partes, o objeto, a validade desse contrato. Você precisa saber até quando você vai prestar serviço para aquela pessoa, até quando você vai cobrar dessa pessoa a execução de um serviço, né? E também as obrigações e os deveres das partes. Você precisa discriminar o que aquela pessoa precisa te entregar, quanto tempo, quais são os pormenores daquela relação. E o principal, o pagamento. Como é que vai ser feito o pagamento? Qual é a prazo? Forma do pagamento? Perfeito. As pessoas imaginam assim, vai ser feito de forma... Não tem que imaginar, tem que estar escrito. É isso, e uma assinatura válida da forma que a gente já conversou aqui. Então é importante que tenha todas essas cláusulas bem alinhadas.
Claro que para cada situação existem cláusulas específicas que um contrato bem redigido ele consegue assegurar ali, minimizar os riscos da sua relação. Um contrato mal feito, pode ter certeza, é capaz de levar a sua empresa à falência. Então é importante que os empresários tenham consciência disso. Não fiquem buscando aí modelos prontos na internet. Busque profissionais qualificados para assegurar os seus negócios. Legal. Doutora, você me falava fora do ar, antes a gente conversando, você está com um projeto em mente de reunir mulheres advogadas, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, aproveitasse para falar um pouco disso. Achei um projeto interessante, queria te ouvir melhor. Bom, esse é um novo projeto que surgiu de uma necessidade de mulheres. Nós temos o G10, que é um grupo de advogados do Brasil inteiro, e lá nesse grupo a gente tem uma infinidade de mulheres, mulheres que já são mães, mulheres que não são mães ainda, que não sonham em ser mães, que trabalham o dia todo, que têm uma jornada tripla, que estão aí em busca, né, do seu lugar ao sol, e elas não têm com quem conversar. Porque a rotina não permite que ela consiga se conectar com outras mulheres. Mas elas estão ali dentro do grupo. E aí a gente conversando, sentimos a necessidade de nos conectarmos mais, só entre as mulheres. Então nós começamos aí reuniões entre nós para discutir sobre vários assuntos. A primeira reunião nós conversamos sobre empreendedorismo feminino na advocacia. E aí a gente foi aí falando sobre vários pilares. No último encontro falamos sobre autoestima. E é algo assim que toca no íntimo, sabe? Porque às vezes a gente não sabe o que é que fere a nossa autoestima. E com o passar do tempo, a gente vem conversando e eu estou sentindo que as mulheres estão se sentindo até mais empoderadas. E o que reflete nas relações interpessoais delas, como também nos negócios. E eu estou muito feliz com esse novo projeto. E a ideia é de ampliar e buscar mulheres advogadas do Brasil inteiro. E o meu apoio vocês têm para dar certo, de verdade, o que eu puder fazer em termos de divulgação. Esse podcast está aberto para quando esse projeto se efetivar, de verdade, se vocês quiserem vir até aqui, as portas ficam abertas. Eu queria te agradecer muito por emprestar seu tempo, emprestar seu conhecimento para a gente e pedir que, olhando para aquela câmera ali, você passasse um recado para o estudante de direito que opte, por exemplo, ou esteja em dúvida de ir ou não para a área contratualista. Eu queria que você convencesse essa pessoa de que vale a pena. Bom, a área contratual é uma área que está em alta, porque depois da lei da liberdade econômica, os contratos eles ficaram em evidência, porque há a mínima intervenção estatal. Então hoje as partes elas conseguem ter mais liberdade de contratação. E hoje eu vejo que essa área está em alta para que a gente consiga estar firmando novos contratos e honorários bem interessantes. E o principal, você não precisa esperar que o judiciário venha intervir para que você consiga receber honorários. Então você consegue atuar de forma extrajudicial, o que é muito mais célere. Então se você está começando agora, comece a pensar nessa possibilidade de atuar na área extrajudicial através dos contratos. É uma área que está em crescimento e eu aconselho, acredito que vale muito a pena. Doutora Mariana, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. Você que ficou até agora conosco, muito obrigado também. Nos siga, curta, compartilhe, ajude a espalhar esse conteúdo. Quanto mais vocês derem o like sincero, claro, transparente, mais esse conteúdo chega para outras pessoas, porque mais o algoritmo distribui a gente por aí. Nos acompanhe nas redes sociais, estamos no YouTube, no Instagram e também no Spotify, @Projeto Ampla Defesa. Conheça também o nosso site, www.projetoampladefesa.com.br. Muito obrigado, até uma próxima.